século X, sendo mais específico no Reino Franco, o Império dos Césares, ou de Carlos Magno, passou pelo domínio da utopia. E na Europa, que estava passando por um momento de uma atmosfera de enfraquecimento político, acabou sofrendo o impacto de segundas invasões bárbaras, os vikings, árabes e húngaros, que estavam ameaçando todas as fronteiras, tanto terrestres quanto marítimas. Em alguns momentos eles ainda tentaram minimizar tantos impactos, mas na realidade, tantos ataques levaram a Europa às ruínas, assim desorganizando as comunicações, fragilizando o poder econômico e esvaziando as suas fortunas e propagando o caos entre o seu povo. E o pior, o exército estava se mostrando incapaz de defender todo esse povo que estava aterrorizado com o fracasso iminente que aos poucos chegava mais perto. Então assim, o descrédito contra a função real começou. Porém, a defesa foi pouco a pouco se organizando localmente, principalmente em torno de duques e condes. Afinal, foram eles que ficaram encarregados da formação e mobilização das tropas, assim reforçando as defesas da cidade e construindo fortalezas no interior, protegendo a população, dando a eles um refúgio. E em meio a todo esse contexto turbulento, os reis perderam a autoridade. Então os grandes se apoderam dos poderes territoriais, que então passaram a ser hereditariamente transferidos, o que fez o século X o grande século dos principados. E alguns terrenos eram imensos, como o Ducado de Aquitânia ou o Condado de Toulouse, mas alguns eram ridiculamente pequenos, como os domínios do pequeno rei Diogo Capite, que só compreendiam Paris e Orleans. E nessas terras, por não funcionar nenhuma outra autoridade senão a deles, nasce então o sistema político da vassalagem. Na sua origem, o vassalo era um simples servo, que estava mais para escravo. Mas com o tempo, esse termo perdeu qualquer conotação pejorativa, designando então qualquer homem livre que se comprometia a servir a um senhor. E foi dessa maneira que os poderosos formaram um grande exército armado, coisa que foi consequência do enfraquecimento militar da monarquia. E essa vassalagem era acompanhada de uma contrapartida financeira, no qual muitas vezes era fundiária. O príncipe concedia a seu fiel uma parcela de terra, chamando de feudo, assim podendo explorar essa terra por inteira. Em troca, o seu fiel devia uma fidelidade absoluta ao seu senhor, juntamente a um auxílio, que pode ser assumido de diversas formas, como serviço armado, conselho ou avisos, até dinheiro. Na teoria, esse tipo de acordo era provisório ou vitalício, porém, o beneficiário considerava o feudo como um domínio patrimonial e o tornava independente. Durante o século XI, o poder político começou a se concentrar essencialmente em torno dos castelos. Nesse período, o Ocidente também se cobriu de um verdadeiro manto de fortalezas, na qual elas serviam para manter um território, porém escapavam rapidamente às mãos dos condes, para assim se tornarem a base de uma castelania independente. Todo esse processo chamamos de mutação feudal. O castelão, que pode ser chamado de senhor ou torre-mestra, era simultaneamente um grande proprietário fundiário e um pequeno rei, pois tinha a missão de manter a ordem e paz dentro de seus domínios. Além disso, o castelão tinha um poder judiciário. Com isso, a menor falta podia ser punida com a mais pesada multa, como a mutilação e até a morte. O senhor também podia impor novos serviços, cobrar altas taxas e impor novas leis. O castelão agrupava em torno de si alguns homens de armas, nomeados nos textos latinos como milicianos, pela língua mais vulgar, nomeados de cavaleiros. Essa expressão é referente muitas vezes ao guerreiro montado, muitas vezes nobre, porém no geral de estrato social muito inferior. Isso acaba explicando o fato de que sua posição social não tenha sido fixada até o século XII. Apenas o fato de ter uma profissão honrada já os incentivava o suficiente, pois a possibilidade de um camponês ter a chance de alcançar outra classe social através dessa profissão era incrível. Porém, nem todo esse estatuto se livrava da precariedade. Nem todos os cavaleiros recebiam de fato partes de terra como pagamentos pelos seus serviços. Tanto que frequentemente nos textos é nomeado como pobre cavaleiro, se referindo àqueles que eram obrigados a ter que alugar seus serviços para se sustentar. Em contrapartida, havia uma real solidariedade entre os combatentes montados, uma espécie de carinho recíproco que transformou pouco a pouco a cavalaria em uma corporação ou confraria militar.
E bom, durante o século XII, que a equivalência nobreza-cavalaria começou a ser estabelecida no reino da França. Esse termo tornou-se tão valorizado que os príncipes e os reis não hesitavam em se chamarem também de cavaleiros. Porém, com o tempo, mais precisamente no final da Idade Média, a expressão cavalaria adquiriu tanto, mas tanto prestígio que passou a ser tratada como uma distinção de linhagem e não mais como uma oportunidade honrosa, fazendo assim as chances que tinham os plebeus de serem sagrados como cavaleiros desaparecerem totalmente. No final do século XI, surgia na França a prática do torneio, que logo se popularizaria em toda a Europa feudal. Originalmente, era um tipo de simulação de batalha, onde duas fileiras de cavaleiros se enfrentavam em competições onde todos os golpes eram permitidos, na qual os perdedores, assim como na guerra, pagavam tributos e deixavam todos os seus equipamentos com os vencedores, assim sendo uma oportunidade para os cavaleiros sem muitas condições de se enriquecerem e ganhar glória e prestígio ao mesmo tempo. Exemplo disso é o Guilherme Le Marechal, grande cavaleiro, que se tornou famoso como campeão de vários torneios. Boatos dizem que ele já derrotou mais de 500 cavaleiros, chegando a 10 em um dia, em um torneio na Normândia. A partir do século XIII, o torneio se tornou mais como um esporte, onde seguiam regras e havia o campeão anunciado pelo arauto. Havia também uma ética muito forte dos cavaleiros, onde era considerado honra e lealdade. Mas não somente isso, era muito apreciada a generosidade, que de forma muito rápida se transformava em ostentação. Na época, a cavalaria era restrita somente ao universo masculino, e o casamento permitia fazer uma aliança entre duas famílias, mas não por isso o amor deixou de ser valorizado. No entanto, é verdade que os contratos de casamento nunca falavam de sentimentos, mas isso não significava que era proibido o casamento por amor. Isso até poderia render história de romance de cavalaria, mas é bem óbvio que os escritores preferem a história de romance impossível para poder temperar suas obras. Então o amor aparece como uma paixão irresistível e eterna. O cavaleiro aumentava suas proezas para se mostrar digno à sua mulher. Assim, a mulher poderia oferecer seus favores. O mundo cavalheiresco acabou ficando com uma imagem suja, de violência gratuita e amor carnal. Isso afrontava a religião cristã, que era baseada na paz, no amor ao próximo e na fidelidade conjugal. As relações entre guerra e a religião se mostraram de grande complexidade. Então a igreja, com doações, se tornou a principal proprietária fundiária do reino da França, tal que aceitava as invasões destruidoras dos cavaleiros que não tinham respeito por ninguém. Com suas guerras destruíam as colheitas, o que prejudicava o comércio. Podemos comparar a crônica em uma cena similar que descreve, mais ou menos na mesma época, a canção de Espremonte, que conta a história de uma expedição fictícia do imperador na Itália. Nela, Carlos Magno sagrou o cavaleiro o seu sobrinho Rolando. Essa cerimônia aconteceu da seguinte forma: tendo em mãos do Rendal a lâmina, o rei a retirou da bainha, nela limpou sua lâmina. Em seguida, com ela ele cingiu seu sobrinho Rolando, e então o Papa benzeu. O rei lhe disse, sorridente: eu passo a ti com o desejo que Deus dê valentia, ousadia, força, vigor e grande bravura. E Rolando disse, com o coração em festa: Deus acordou a mim por seu digno comando. Como o rei lhe tivesse entregue a lâmina de aço, o duque Naimes se ajoelhou e calçou, enrolando sua espora direita. Da esquerda se ocupou o bom dinamarquês Ogier. Nessa cerimônia extremamente simples, a espada foi benzida, mas tudo acontece entre o senhor e seu vassalo. Foi o suzerano que ofereceu a espada a seu homem e cortou sua mão com a lâmina, pronunciando algumas palavras ocasionais, dando-lhe sua bênção. A igreja foi pouco a pouco modificando o significado desses elementos, transformando a espada, instrumento do mal, em instrumento de paz, e o sermão de jura em sermão de Cristo. A consagração, acompanhada de uma verdadeira preparação litúrgica, devia fazer do novo guerreiro um defensor das viúvas e dos órfãos. As cruzadas foram guerras incentivadas pela Igreja Católica, que aconteceram na Europa Ocidental. Tinham como alvo principal retornar a Palestina e Jerusalém, tirando as cidades do domínio muçulmano. Possibilitaram que a espada fosse posta a serviço da fé. Não surgiram unicamente como uma resposta pesada à jihad islâmica. Em 5 séculos, o mundo dos guerreiros evoluiu profundamente. A cavalaria tornava-se o referencial mítico de toda a nobreza, enquanto na vida real, as grandes investidas armadas acabavam em desastres. As técnicas de combate haviam se transformado, em especial com o emprego mais e mais intenso das armas de fogo. E o universo cavaleiroso se refugiou então nos domínios do sonho.